Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Imaculada. Aqui é o professor Sérgio e no dia de hoje eu tenho uma missão: trabalhar com vocês a vida, a obra, o legado de uma grande santa que é de grande importância, pro Colégio Imaculada, para a Congregação das Filhas da Caridade, que é a vida de Santa Maria, de Santa Luísa de Marilac. Quando a gente fala de Santa Luísa, gente, ela nasce em 12 de agosto de 1991. 3 anos depois, o pai se casa novamente e, ao se casar, ele coloca a filha numa pensão, né, um mosteiro. Esse mosteiro é um mosteiro dominicano, né, e durante esse período então que ela vai passar no mosteiro, Luísa de Marilac, aos 3 anos, então ela entra no mosteiro e lá ela vai ter contato, né, com a questão da leitura, da escrita e do conhecimento de Deus. Olha só como é que essas situações, como é que a obra de Deus na vida das pessoas é muito importante, né? O fato de ela ter ido nova para o convento faz com que ela se torne, desenvolva tanto a perspectiva cognitiva, a questão do conhecimento, quanto a questão também do coração. Então ela vai se preparando da melhor forma possível para o que vai vir, né, logo depois na sua vida. Quando o pai, né, dela morre, o seu tio, Miguel de Marilac, ele assume a questão tão, né, legal dela, né, ele se torna o tutor dela. Miguel, de Marilac, na ocasião, gente, ele era o chanceler da França, então, ou seja, era da alta nobreza, né? E ele coloca Luísa, digamos assim, num lar de meninas em Paris. Isso era muito comum, tá, gente? Era muito comum esse lar de meninas, lar de meninos que cuidavam da educação no sentido total, né? Então as pessoas ficavam, né? As crianças ficavam ali no internato e ali elas recebiam toda a formação necessária, né? É óbvio que essas casas eram pagas, né? Então, assim, a nobreza que conseguia essa situação, né? E nessa época, então, ela começa a frequentar as chamadas freiras capuchinas, as filhas da cruz. Ali, ela faz, né, e nessa situação, ela percebe que o serviço de Deus era um chamado na vida dela, o serviço dos deuses para os pobres. Ela sentia que era uma verdadeira vocação, a vocação que ela tanto desejava, a questão do serviço. Porém, né, o seu tio, né, Miguel de Marilac, ele tinha planos de casar Luísa, né, com uma das pessoas lá pessoas lá de alto escalão da época, né? Então, né, nesse sentido, Luísa então se casa, né? Luísa se casa lá com o secretário de comandança da rainha, né? E ela se torna então Mademoiselle. Né? Esse título de Mademoiselle, gente, é um título de nobreza, era as esposas dos nobres, né? Então, né, Mademoiselle Luísa, né? Mademoiselle Leclerc, na verdade, que era chamado por causa do seu marido, né, Antônio de Leclerc. E mesmo, né, pensa comigo, Luísa queria casar-se? Não. Mas naquela época a gente sabe que as mulheres não tinham muito digamos, essa opção da escolha, né, gente? O casamento muitas vezes era um casamento arranjado e é o que o tio dela então faz. Só que a Luísa assume essa missão do casamento, teve um filho, né? E um dia, gente, Luísa estava lá triste, né, com todas essas situações que estavam acontecendo na vida dela, porque uma coisa era o que ela queria na vida. O que ela queria? Servir a Jesus através dos pobres. E o que estava acontecendo na vida dela? Ela estava casada, com um filho. Mas em Pentecostes, ela recebe uma iluminação do Espírito Santo. E nessa mensagem, né, o Espírito Santo foi bem claro: siga o seu casamento, cuide do seu filho, que vai ter o tempo de você cuidar da sua missão. E foi isso que ela fez, né? Então, assim, nessa situação, e ela percebeu também que ela iria trocar de diretor espiritual, o que foi acontecer lá em 1965, quando ela encontra São Vicente de Paulo.
Então, ou seja, essas profecias vão se cumprindo, né? Ao ficar viúva, Luísa coloca o filho numa pensão, que era muito comum na época, né, dos nobres. Ele teria a melhor educação possível, né? E ela vai cuidar, né? Ou seja, ela vai cuidar daquilo que de fato fazia diferença na vida dela, né? Aí olha o encontro tão bonito, São Vicente e Luísa de Marilac, né? Luísa vai trabalhar com São Vicente nas chamadas Damas da Caridade, a obra que São Vicente havia fundado na época, ajudando diretamente os pobres, que era o grande intuito dela, né, gente? São Vicente nomeia Luísa como inspetora das Casas da Caridade. Em março de 64, com a ajuda e permissão de São Vicente, né, Luísa e mais 4 amigas fundam a Companhia das Filhas da Caridade. Olha só que data tão bonita, né, gente? Em março de 1964 surge as Filhas da Caridade. E hoje nós temos o prazer de conviver com as Filhas da Caridade aqui em Barbacena, no nosso querido e estimado Colégio Imaculada. Irmã Graça, Irmã Márcia, Irmã Maristela, Irmã Angélica e tantas outras que já passaram e outras que virão, não é mesmo? E que fazem um bem muito grande. Então, assim, em 1955 ela consegue a aprovação do Papa. Gente, olha só, nessa trajetória, nessa parceria entre Santa Luísa de um lado e São Vicente do outro, eles fundam várias, digamos assim, ajudam crianças abandonadas, dão socorro às vítimas na chamada Guerra dos 30, cuidam das doenças mentais, né, e criam 2 hospitais. O Hospital Santo Nome de Jesus e o Hospital Geral de Paris. Olha só, gente, olha que missão, ao mesmo tempo é uma missão, digamos assim, empreendedora. Ela percebe que para fazer caridade é preciso fazer mais, é preciso empreender. E nesse sentido de empreender, por isso que as Filhas da Caridade cuidam de hospitais, de colégios, de creches e tem também a sua parte de missão. Ou seja, o caminho que as Filhas da Caridade seguem é sempre um caminho muito vasto, né? E quando surge essa situação, gente, lá em 1660, Luísa de Marilac sentia que seu fim estava próximo e queria ser assistida por São Vicente. Só que antes disso, gente, olha só que coisa linda que São Vicente vai escrever para as Filhas da Caridade. Olha, irmãs não enclausuradas. Olha, gente, olha que definição tão bonita. Irmãs não enclausuradas, porque era muito comum a questão de ter irmãs, mas elas eram de mosteiro. Elas ficavam enclausuradas dentro lá do seu mosteiro. Elas não saíam para a vida pública. E as Filhas da Caridade são as irmãs não enclausuradas. Né? Olha só, moças ao ar livre. Seu véu era a santa humildade. Seu mosteiro, a casa dos doentes. Né? Como cela, um quarto de aluguel. Como clausura, as ruas da cidade. Esses foram os dizeres, né, de São Vicente. Gente, né, então, nesse sentido, Luísa, nessa parceria com São Vicente de Paulo, Luísa vai então, né, perceber o quanto esse chamado de Deus é importante. Luísa foi uma mulher à frente do seu tempo. Primeiro, ela questionava essa situação do casamento como algo arranjado, não era aquilo que ela queria, porque ela sentia no coração uma vocação. E sentir uma vocação e ao mesmo tempo se permitir ser guiado por essa vocação é algo muito importante, porque aqui está ligado à realização da pessoa, né? E Luísa queria se tornar uma serva de Deus aqui na vida. Ela viveu uma vida de altruísmo. O altruísmo é exatamente o contrário do egoísmo. O egoísmo é quando a pessoa pensa só nela. Agora, o altruísmo é quando a pessoa tem a capacidade de se colocar de uma forma muito empática, né, na vida do outro. Fazer a diferença na vida do outro. E que outro é esse que Luísa fez tanta diferença? Principalmente na vida dos pobres.
Hoje, 2021, nós estamos vivendo um período de pandemia. E a gente sabe, gente, que as Filhas da Caridade foram cruciais, né, para vencer a peste negra na Europa. Trabalhavam incansavelmente para ajudar. Então, olha só como que as Filhas da Caridade já nascem com esse ideal da ajuda, né? Tem essa questão empreendedora no sentido da construção de hospitais, na construção de escolas, e isso tudo se deve a quem? A essa parceria maravilhosa entre Santa Luísa de Marilac de um lado, São Vicente do outro. Espero ter motivado vocês a ler mais sobre a vida de Santa Luísa, a ler mais sobre a vida de São Vicente de Paula e lembrando, ao estudar a vida deles, nós vamos perceber o seguinte: também podemos fazer algo de melhor. Né? Ou seja, cada um tem a sua vocação, mas na vocação comum de cada um precisa ser a vocação do serviço, de fazer o bem às pessoas à nossa volta. Um forte abraço para vocês, nos vemos nas nossas aulas. Tchau, galera!